uma história de um homem muito rico, milionário, né? E o filho dele colecionava quadros. Então o filho dele tinha vários quadros. Esses quadros caríssimos, vários quadros. E tinha um do próprio filho pintado. O filho era vaidoso, colocaram um meu bem grandão aqui. E valia milhões, né? E esse filho morreu num acidente. Aí o pai ele quis leiloar os quadros. E quando as pessoas ficaram sabendo, os mais ricos, né, daquele lugar, todos foram para esse leilão. E as pessoas estavam dispostas a pagar muito caro por cada quadro desse leilão. E aí para começar o leilão, começou com o quadro do filho. Só que o filho não era famoso, o filho não era importante. Aí ninguém queria pagar nada. E um leilão, para ele dar andamento, tem que sair o primeiro lote, né? E ninguém comprava. E aí o pai, né, constrangido, falou, poxa, ninguém quer comprar o quadro do meu filho. E as pessoas começaram a murmurar, falar, eu vim por causa do quadro do Da Vinci, eu vim por causa do quadro do Leonardo, não sei o quê, e eu quero pagar milhões, mas no outro quadro, esse quadro do teu filho não serve pra mim. Até que um senhor levantou a mão e falou, eu compro. Aí quando ele comprou, o leilão acabou. E aí atrás do quadro desse menino tava assim, se um dia eu morrer, leiloem, né? Faça um leilão de todos os quadros e o primeiro quadro tem que ser o meu. Quem comprar o primeiro vai ter direito a todos. E aí o leilão acaba. Fez mais ou menos uma pegadinha. E o que a gente aprende com isso? Que se a gente tiver o filho, que é o principal, nós temos todos o resto. E é simples de entender. Às vezes a gente fica numa busca de culto de libertação, de culto de prosperidade, de culto de família, de culto não sei o quê. Se nós tivermos o filho, que é Jesus, todo o resto que ele alcança vem até nós, diga graças a Deus. De forma simples. Então, às vezes, a gente não foca no principal. Vocês conseguem compreender? Porque a gente acha que outras coisas têm mais valor. Aí você fica igual um idiota desesperado para ganhar mais salário, para ter melhor serviço. Você sacrifica a sua vida com a sua família, você perde seu tempo, você fica cansado, você fica chato. Ninguém te falou isso, né? Mas você fica chato quando você trabalha muito. Você não tem tempo, você fica emburrado, você não consegue vir para a igreja, tudo dá errado. E você lá se matando. E às vezes o foco não é esse. O foco é o principal, que é o filho. E todas as outras coisas chegam até nós. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do Mar da Galileia. Ou seja, o Mar da Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais e milagres que ele tinha realizado entre os doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para que todo o povo possa comer? Levantando-se os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, aonde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para colocar à prova. Ele já tinha tudo. Gente, isso aqui é muito importante. Ele já tinha em mente o que ia fazer. Jesus já sabia de tudo. Ele já sabia o que ele ia fazer. Mas ele precisava mexer com os discípulos dele. Ele precisava colocar os discípulos dele em ação. Ele precisava mover a fé dos seus discípulos. Mas ele já tinha como resolver tudo. Ele já tinha o plano traçado. Felipe lhe respondeu, 200 denários não compraria pão suficiente para cada um que recebesse pelo menos um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapazinho, ou um rapaz, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse-lhe Jesus, mandem o povo sentar. Havia muita grama naquele lugar, e todos sentaram. Era cerca de 5.000 homens. Você sempre faz 5 vezes 4, pelo menos, tá? Eles só contavam os homens, 5.000. Você coloca mais uma esposa, 10.000. Você coloca pelo menos, vamos chutar abaixo, 2 crianças, né? A gente sabe que naquela época o pessoal gostava de ter bastante filho. Mas vamos parar só em 2 crianças. Então tinha em média 20.000 pessoas. Então Jesus pegou esses pães, deu graça e repartiu. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Quando aquele rapaz sai da casa dele, para aquele rapaz era um dia comum. Ele sai com poucas coisas. Ele sai com pouco mantimento. Ele sai com pouca quantidade. Só que ele sai com algo muito poderoso e não é nem qualidade. Ele sai com algo chamado generosidade. Cara, isso é poderoso. Gente, pensa comigo aqui. O que adiantaria se ele tivesse um caminhão de cesto, um caminhão de peixes
O que adiantaria se ele tivesse tudo isso e ele não quisesse repartir? Pastor, o milagre foi feito com pouco, tudo bem. O que adiantaria se ele tivesse só um pouquinho e ele não quisesse repartir? E ele não se apresentasse? E ele não quisesse doar? Porque os discípulos, matemáticos, estudiosos, falaram, cara, a conta não fecha. Nunca que vai dar certo isso. 20 mil pessoas, deixa todo mundo ir com fome mesmo, vai ser melhor para nós. Aprende uma coisa, o amor que Jesus nos ensina, ele não alimenta só o nosso espírito. O amor que Jesus nos ensina, ele vai cuidar disso aqui também. O amor que Jesus nos ensina vai dar vestes para aquele que não tem veste. O amor que Jesus nos ensina não fica só em palavras espirituais. O problema da gente é que a gente vem para a igreja e quer ver show. A gente quer ver o demônio manifestar. A gente quer ver o pastor colocar a mão no cego e o cego voltar a enxergar. A gente quer ver o paralítico andar. A gente quer o sobrenatural. A gente esquece que Jesus também atua nas pequenas necessidades. Gente, para aquelas pessoas, depois de ficar ouvindo 5 horas Jesus falando, era uma fome tremenda. Era a maior necessidade do momento. Era o que eles mais precisavam. A gente tem uma igreja hoje no Brasil e no mundo que espiritualmente é um espetáculo, mas as outras áreas a gente não atende. As outras áreas a gente não alcança. E sabe por quê? Porque falta isso, a entrega, a doação. O menino, penso que ele saiu, igual a música canta, né? Menino, onde você vai com esses 5 pães e 2 peixes? Eu acho que ele não sabia o que ia acontecer. E aí ele vai, e aí pensa comigo, de 20 mil pessoas, se os discípulos na hora conseguem olhar para ele e falar, ó, aqui tem 5 pães e 2 peixes, é porque ele estava perto. Então dessas 20 mil pessoas, ele fez uma escolha que as 20 mil pessoas não fizeram. Ele levou para Jesus. Ele levou tudo que ele tinha, sem medo de pensar, sem medo de achar, ou sem medo do julgamento. Para muitas pessoas, o que você tem não é o suficiente. Para muitas pessoas, o que você tem não é o suficiente para você ir para o céu. Porque você ainda não é muito crente. Porque você ainda não é muito santo. Porque você não tem uma voz tão bonita para louvar. Hey! Porque você talvez ainda não largou certos pecados. Para muitas pessoas, o que você tem não é o suficiente para agradar Jesus. Para muitas pessoas o que você tem, na verdade, serve para passar vergonha. Então um discípulo olha para o outro e fala, cara, isso aqui, se a gente apresentar isso aqui para a multidão, eles vão bater na gente, eles vão rir da gente. Eles vão olhar e falar, vocês são loucos, porque vocês ainda não estão preparados. Vocês não têm quantidade. Como que vocês fazem um evento desse para 20 mil pessoas e não pensa na alimentação? E não tem barraca do bolo, não tem barraca da pipoca, não tem ninguém servindo. Como? Mas aí entra o mestre dos mestres, que quando olha para aqueles pães e para aqueles peixes, não faz pergunta nenhuma, porque ele entende que aquilo era um todo, que aquilo era um tudo de um pouco menino. E aí entra no que vocês falaram nas saudações e nos louvores. Sinceridade. E você acha que o menino ficou com vergonha? Ficou nada. Porque ele sabia que ali era o que dele? Era o melhor. Era o que ele tinha. Às vezes quem fica com vergonha são os terceiros. Vou dar um exemplo claro. Se entra uma prostituta aqui agora, com a saia aqui, chorando, arrasada, cheia de marcas, e aí ela senta bem na frente. A única coisa que ela quer ouvir é sobre Jesus. Mas quem é que fica com vergonha? Não é ela, é todo o resto. Vocês entendem que se toda vez a gente pegar esse pouco e parar de olhar dizendo é pouco, e começar a olhar é suficiente? Isso é em tudo, gente. É finanças, é sentimentos. Às vezes você já não aguenta mais, mas ainda você tem poucos sentimentos ali. Esses poucos sentimentos que aos olhos de qualquer um você já tinha abandonado, você já tinha saído fora, você já tinha chutado o balde, você já tinha seguido a tua vida. Mas para Jesus, multiplicar esses poucos sentimentos é um instante. Sabe o que é o mais legal também, que me prende e que fiquei pensativo? A Bíblia fala que todos foram alimentados.
A Bíblia não fala que ele só alimentou os evangélicos. A Bíblia não fala que ele só alimentou aqueles que estavam com a saia longa. Gente, 20 mil pessoas, vocês acham que só tinha honestos ali? Só gente de bem, só cidadão de bem. Tinha todo tipo de gente. Se aqui, nesse culto, que tem em média 15, 20 pessoas, tem vários tipos de pessoas, pessoas que já foram presas, pessoas que já usaram drogas, pessoas que estão carregadas e tomadas pelo ódio, mas estão nessa reunião, pessoas que estão cansadas de igrejas, pessoas que estão cansadas da religião. Só aqui já tem tudo isso de gente. Imagina numa multidão de 20 mil pessoas, que o primeiro alimento foi o espiritual, chegou até elas, mas Jesus ele tem uma preocupação que vai além do espiritual. Então toda vez que você falar para mim, pastor, ore por mim, eu vou orar, mas tão importante quanto a oração será a sua ação. Tão importante quanto a oração será a sua ação. Eu não quero que vocês sejam só espirituais. Eu preciso que vocês sejam espirituais, mas eu também preciso que vocês sejam carnais. E quando eu digo carnal, não é no sentido de ceder o desejo da sua carne. Quando eu digo carnal, é que você se preocupe com a carne do próximo. É que você não tenha só a noção que aquele ser humano, ele é só regido por um mundo espiritual. Não, ele é regido por carne. Ali tem um coração que bate, ali tem um estômago que sente fome, ali tem olhos, ali tem ouvidos. A gente precisa estar um passo mais além, igreja. O que alimentou aquelas pessoas foi a palavra de Deus ou foi os 5 pães e os 2 peixes? O Espírito foi a palavra, foi a pregação que foi maravilhosa. Mas e depois da pregação? E depois do culto, como vamos agir? E depois do culto, vamos ouvir os problemáticos? E depois do espiritual, vamos se assentar com aqueles que ainda se drogam? E depois do espiritual, ainda vamos atender aqueles que bebem? E depois do espiritual, ainda vamos querer trocar uma ideia com aqueles que falam mal da gente? Eu consegui concluir que alimentar o espírito é fácil, o problema é todo o resto. Mas aquele menino, ele não tinha pouco, o que ele tinha era suficiente. Você tem noção do que eu estou dizendo para você? Ah lá, um copo com água, eu tomo por dia uns 10 desses. Só que eu sou pequenininho. Imagina quantos copos o Joe precisaria tomar. Joe dá quase 2 de mim. Talvez o Joe teria que tomar o dobro. Mas eu quero que você olhe para isso. E quero que você compreenda que para mim isso é o suficiente. E se eu quisesse a mesma quantia do Joe, isso ia me prejudicar. E se o Joe quisesse a minha quantia, ia fazer falta. Talvez você veio nessa manhã para se aceitar do jeito que você é, do jeito que você está, porque isso é o suficiente. E parar de mirar na grama do vizinho, porque Jesus fala para nós, é o suficiente. Sabe por que é o suficiente? Porque quem faz o grande milagre, quem faz a grande transformação, não são vocês, é Ele. Porque dele, por Ele, para Ele, todas as coisas. Mãe, quantas vezes você olhou para o filho da fulana, do ciclano e falou, queria que ele fosse assim, queria que ele fosse assado. E Jesus te dá um tapa hoje à noite dizendo, o filho que você tem, a filha que você tem, o casamento que você tem, o trabalho que você tem, a cabeça que você tem, as roupas que você tem, a vida que você tem, os problemas. Ninguém fala, né, dos problemas. Os problemas que você tem é o suficiente para que Jesus possa fazer algo muito maior. Ó, que Deus abençoe vocês. Pode aplaudir Jesus.